Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez da Uzi 5, ações preferenciais classe A da Uzi Minas. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato eu já te peço para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal. O procedimento é simples, basta você passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, se ela estiver aparecendo para você, e na sequência clicar na opção que vai ter de se inscrever gratuitamente no canal. Além disso, para receber as recomendações, informações relevantes, carteiras de ações que eu faço semanal, mensal, tudo isso no seu celular, recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, tudo em tempo real, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Se essa análise for útil para você no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Lembrando, o objetivo dessa análise, essa análise especial da Uzi Minas, é falar de um prazo maior, desde o gráfico anual que está aqui na tela, e vindo para gráficos menores, gráfico trimestral, gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário. O foco é falar do cenário como um todo do ativo, destacar pontos importantes, formações importantes, quem está no controle da situação neste momento em cima do papel, até mesmo, desculpe, para um prazo maior, qual é o cenário que apoia mais compra ou se apoia mais venda ou mesmo ficar de fora do ativo. Então é isso que eu vou buscar destacar aqui dentro da minha leitura em cima de análise técnica. Vamos lá. Primeiramente, gráfico anual. Tá aqui, eu estou com o gráfico anual aqui desse lado, estou com o gráfico trimestral daqui de 66 dias do lado de cá e aqui primeiro com o gráfico anual. Então, primeiro vou deixar esses aqui de forma fixa e eu vou trabalhar em cima dessa tela maior aqui. No gráfico anual, o que eu gostaria de destacar é que o ativo, depois de um longo movimento de subida, de basicamente aqui 9 anos, faz uma correção de 8 para 9 anos, ou seja, no 9º ano começa uma recuperação. Essa correção aqui nesse movimento inteiro de subida, a correção, principalmente aqui nesse nível, chegou a uma correção de 61,8%, ultrapassou, né? Mas aqui em termos de fechamento se sustentou acima de 61,8% do que subiu, que é um número do Fibonacci. E isso trazendo aí uma nova sinalização de alta, ou seja, um fundo ascendente, voltando a fechar acima da média móvel de 13 períodos, que é um aspecto inclusive positivo, se sustentou acima. E a expectativa para esse ano, depois de ter uma boa recuperação e um ano de correção, a expectativa para esse ano é de ser um ano positivo. A gente está agora no dia 27 de fevereiro de 2019, a expectativa é para alta na Uzi Minas, olhando aqui para o gráfico anual. E é outro ponto importante, ou seja, que eu acabei de destacar, existe uma certa simetria do tempo aqui entre esse movimento de subida e esse movimento de baixa, o que traz também uma chance maior de se ter também essa simetria aqui para cima, ou seja, nesse movimento de subida. De se ter, por exemplo, a gente está aqui entrando no 4º ano, que ela possa ter, por exemplo, aí mais uns 4 a 5 anos de movimentação para cima, gráfico anual. Lembrando, todos os anos da auto vão ter fechamentos positivos? Não necessariamente. Observe que num movimento inteiro de subida, teve uma sequência de anos positivos, mas tivemos aqui uns 3 anos ali que foram ruins para o papel, ou seja, não andou muito ou ficou basicamente com a lateralização, mas na sequência, movimento forte para cima. Então a expectativa é de alta, a gente tem aqui um ponto de resistência importante no gráfico anual lá na faixa dos 13,74, 14,38. Esse seria o primeiro ponto importante de resistência. Se a gente colocar do preço que se encontra para cá, tem um espaço em torno de 40% de valorização chegando nesse nível de resistência. E aí se a gente colocar lá para o outro topo, um ponto mais importante ainda, a gente já está falando na faixa dos 130%, lá para a faixa dos R$ 22,93. Nesse momento o papel está na casa dos R$ 10. Partindo para o gráfico trimestral, que está aqui também do lado, a gente sabendo que o papel está dentro de um movimento de subida no gráfico anual, isso favorece o quê? Se está dentro de um movimento de subida no gráfico anual e o ativo tem a expectativa de se dar continuidade ao movimento de subida no gráfico anual, o que fica interessante fazer, por exemplo, no gráfico trimestral, no gráfico mensal? Buscar operações de compra através de, por exemplo, de fundos ascendentes. Então, ou fundos ascendentes ou mesmo sinalização de pivô de alta. Então, no gráfico trimestral, a gente tem algo interessante aqui, que é uma formação mais longa de um ombro, cabeça-ombro invertido, um padrão gráfico, que simboliza uma provável reversão de uma tendência de baixa que ela tinha para uma tendência de alta ao romper aqui a região desses dois topos anteriores, ou seja, traçando aqui até uma chamada linha de pescoço, a neckline, rompendo isso aqui para cima,
vai fazer uma configuração aí de tendência de alta mais clara no gráfico trimestral, pivô de alta no gráfico trimestral e uma expectativa maior de subida, que depois desse nível aqui, aí já apontaria para um nível bem mais alto lá de resistência. Ou seja, primeiro para cá a gente já falou na faixa ali de uns 40%. E aqui para cá a gente está falando na faixa de 180%, aqui para essa região de topo do gráfico trimestral. Então, para quem tiver dúvida em relação à questão de ombro, cabeça, ombro invertido, esse padrão gráfico que eu acabei de citar, se eu não falei antes, o invertido é invertido, tá? Ombro, cabeça, ombro invertido. Tem um vídeo no meu canal, um vídeo curto de aprendizado, basta pesquisar dentro do meu canal um vídeo chamado ombro, cabeça, ombro invertido. E também tem um vídeo lá sobre ombro, cabeça, ombro para ser visto. Outro ponto importante é que olhando para o gráfico trimestral, as médias, né? As médias móveis que pelo menos eu utilizo aqui, eu trabalho com a média de 13,62 períodos, já alinhadas para cima. Então é algo mais interessante, apontando, ou seja, o cenário está apontando mais para cima no papel, a favor do que a gente acabou de ler ali no gráfico anual, trimestral também fazendo um apontamento mais para cima, movimento de força e na hora de corrigir faz um movimento fraco, aumentando a probabilidade de continuar subindo. No gráfico mensal, a gente tem um papel em tendência de alta, de topos e fundos ascendentes. Se a gente observar aqui para trás, observe que também teve uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido que já foi confirmada. Então veio aqui essa formação de ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui seria um ombro, aqui seria outro ombro, esse aqui a cabeça e esse aqui o rompimento da linha de pescoço. E agora a gente está com o ombro, cabeça, ombro, que eu já citei, invertido no gráfico trimestral, que é esse gráfico aqui que está do lado esquerdo. Então, rompeu para cima, gerou um movimento muito forte para cima, movimentação bem grande assim de alto, movimento limpo assim para cima, superando bastante um topo anterior. Ele aumenta a probabilidade, depois de uma determinada correção, de poder ter algo mais aqui para cima desse topo, desse movimento, ou seja, de se ter algo maior aqui, ou seja, de superar essa máxima aqui, que foi o ponto mais alto da tendência, 12,74. O ativo já está dentro de uma formação positiva, de uma sinalização de fundo em cima das médias, inclusive as médias alinhadas para cima, aqui no gráfico mensal, assim como estão alinhadas para cima no gráfico trimestral, então algo positivo. E agora o papel nesse mês está tendo alta de 2,14%. Então vou destacar, o que eu gostaria mais de destacar é essa questão aqui no gráfico mensal, essa questão do alinhamento também das médias, essa questão de força do gráfico mensal, tendência de alta, a probabilidade maior de subida, nesse momento trabalhando com mínimas cada vez maiores, ou seja, no gráfico mensal mínimas ascendentes, então aspecto positivo. Se romper aqui 10,63, gera mais um pivôzinho de alta no gráfico mensal e aumentará a probabilidade de buscar essa região aqui de topo anterior, localizada ali, que seria uma zona de resistência de 12,18 primeiramente, e depois R$ 12,74. Outro ponto que eu queria destacar ali no gráfico trimestral, que eu terminei não falando, é a questão desse número aqui, ó, essa região. Na realidade é uma região de topo anterior, com fundo anterior. Observe que essa região é a região que está justamente patinando aqui agora. Uma região ali para trás, na faixa de uns R$ 9,50, que aqui funcionou, fechou em cima desse patamar de 9,50, depois funcionou aqui como patamar de suporte e ficou passando para baixo, para cima dessa região. Dessa vez vem aqui para cima, volta para baixo e já está trabalhando acima dessa região dos 9,50, inclusive agora na casa dos R$10. Então isso é um aspecto positivo que eu vejo nesse momento em termos de leitura de força por parte dos compradores. Ou seja, nesse momento o ativo está sendo um pouco mais dominado por parte aí dos compradores, ou seja, um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta compradora, dentro do que eu já descrevi no gráfico anual, já descrevi no gráfico trimestral e agora no gráfico mensal, nessa tendência de alta. E o mais interessante é que no gráfico semanal, a semana passada foi uma semana muito forte para cima, mas antes de destacar que só a semana passada subiu 5,53%, gerou um sinal importante de fundo, só que é um fundo dentro de uma indefinição. No gráfico semanal, as médias estão alinhadas para cima, só que o ativo está indefinido na tendência de curto prazo, ou seja, na tendência de médio prazo, desculpa, na tendência do gráfico semanal. Essa indefinição, ela se dá aqui pelo padrão, outro padrão gráfico chamado de triângulo simétrico. Então, por enquanto, vai apontando para o possível rompimento desse topo anterior e a maior probabilidade de continuar subindo, ou seja, de sair desse padrão e ganhar força aqui para cima. Eu vou mostrar isso também no gráfico diário, quais são os indícios para isso. Primeiramente, já superou ali a linha de tendência de baixa, que é um ponto, furou essa linha de tendência de baixa, então é algo já interessante.
E olhando aqui para a projeção disso o quê? A projeção no triângulo simétrico, quando um ativo rompe aqui para cima esse triângulo simétrico, a projeção de alta desse padrão gráfico é a altura do padrão, é a base do padrão do triângulo aqui, do triângulo simétrico. Então a gente pega aqui, vou pegar aqui o auxílio dos números do Fibonacci e projetar aqui justamente essa base, pegar aqui desde a mínima, só colocar aqui na mínima e projetar essa base aqui, colocar a linha de 50% aqui no topo, para a gente ter a projeção lá, onde é que projetaria um movimento de subida, lá na faixa dos 13,54. E olha que interessante, essa faixa dos 13,54, olhando ali para o gráfico trimestral, é a região de topo anterior lá do gráfico trimestral, que é aquela região com espaço de poder buscar ali uma valorização em torno dos 40%. Então, é um espaço interessante de valorização e ela tem alguns sinais positivos que podem trazer aí uma movimentação maior para cima aí nos próximos meses ou mesmo semanas. Vou falar aqui em relação ao gráfico diário. Então, no semanal, a gente tem um cenário de indefinição da tendência, um triângulo simétrico, mas com expectativa mais positiva para cima, porque ele aconteceu já dentro de uma tendência de alta, aumentando a probabilidade de subida, a favor também, inclusive, da tendência de alta do gráfico mensal. Um ponto importante para se destacar é que esse papel desmontaria a tendência dele de alta se voltar para baixo de toda essa região de fundo anterior. Então, desmonta essa tendência de alta, expectativa de alta, se voltar para baixo dessa região ali dos R$ 7,00 até um patamar de 6,83, ou seja, a região aqui que foi bem testada e funcionou bem como patamar de suporte. O primeiro indício negativo, ou seja, de começar a perder força na tendência, é voltar a trabalhar abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos aqui no gráfico mensal. Mas por enquanto segue aí acima, média móvel na faixa ali dos R$ 9,00 nesse momento. Indo para o gráfico diário, o que nós temos no gráfico diário? Nós tínhamos primeiro uma tendência de baixa de topos e fundos descendentes, topos e fundos aqui descendentes, e dentro desses topos e fundos descendentes, o ativo gerou um movimento forte para cima, matando ali vários topos anteriores em um único movimento de alta. Agora está fazendo um processo de correção, que eu vejo de forma interessante esse processo de correção. Para quê? Por exemplo, para quem está buscando operações de curto prazo, interessante para se buscar operação de compra através de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta. Para quem está simplesmente, vou comprar esse ativo, vou colocar na minha carteira de longo prazo, na expectativa de poder pegar esse movimento de valorização do ativo. Ou seja, já está dando algum indício forte, ou seja, 3 pregões muito fortes para cima, rompendo vários topos anteriores, falando em termos sempre de probabilidade. O que seria mais provável é, após um movimento aqui de correção, que está voltando aqui em cima do patamares de topos anteriores, que podem funcionar como suporte, após essa correção, chance maior de poder gerar uma nova movimentação para cima em cima de Usiminas. Então, no curto prazo, podendo trazer oportunidade de compra para quem está buscando um ativo para colocar na carteira de longo prazo, esse valeria a pena na minha avaliação, dentro dos critérios que acabei de mencionar. Logicamente, a gente vai sempre a cada mês avaliando o ativo para ver se permanece dentro da carteira ou não. Mas nesse momento seria um papel que valeria a pena colocar ele ou na carteira semanal ou na carteira mensal, enfim, pensar num prazo maior em cima de Usiminas. Tem espaço ali, principalmente se romper toda essa região que eu mencionei aqui no gráfico mensal. Primeiramente, romper aqui essa região dos 10,63 e depois se romper ainda os 12,74, aí abre bastante espaço no gráfico para se ter um movimento de valorização maior na Usiminas. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Espero que você tenha gostado aí dessa análise especial da Usiminas. Um grande abraço, lembre-se de deixar seu like e até a próxima análise.